Nessa aula, nós vamos estudar sobre os leilões de massa falida, que também são leilões judiciais. Os leilões de massa falida, eles estão estipulados na Lei 11.101 de 2005. E a massa falida é o acervo de bens e direitos do falido, compreendido o ativo, que são os bens e créditos, e passivo, que é aquilo que tem que pagar, que são os débitos. Então, esses leilões de massa falida são leilões judiciais de empresas que faliram. E aí tem algumas diferenças nesse leilão judicial de massa falida que vamos pontuar agora nessa aula. Então, a primeira diferença, dentro desse processo, existe o chamado auto de arrecadação, que é o inventário de todos os bens dessa empresa e a realização da avaliação desses bens para que esses bens possam ser levados a leilão judicial, virem dinheiro, possibilitando que credores dessa empresa que faliu consigam receber lá o que tem direito. E a lei diz que a partir desse auto de arrecadação, dentro de um prazo de 180 dias, tem que existir a venda desses bens com o leilão judicial. Esse leilão judicial, a lei diz que terá o objeto livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. Então, o que a lei está falando aqui nesse ponto? Que o objeto da alienação, ou seja, o objeto do leilão, como no nosso caso aqui, os imóveis, não respondem por dívidas do devedor, inclusive as tributárias, como o caso de IPTU, e eles também falam sobre as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. Na verdade, isso aqui, como nós estudamos lá na aula de concurso de credores, é regra, porque dívida trabalhista, independente de ser pela legislação trabalhista ou por um acidente de trabalho, é uma dívida pessoal do devedor e não sobra para o arrematante, já que somente dívidas próprio terreno podem sobrar para o arrematante. A lei ela colocou isso porque existia muito receio das pessoas em participarem de leilões de falência, em assumir esse risco. Então, por exemplo, num leilão de falência, pode ser lá que alguém compre aquele lugar no qual o empreendimento funcionava, inclusive aproveite esses trabalhadores que já estavam lá acostumados a realizar aquela rotina de trabalho todo dia. Só que aí muita gente que tinha interesse nesse leilão ficava com receio de comprar e assumir esses trabalhadores, por exemplo, assumindo dívidas que esses trabalhadores tinham com a empresa falida. E aí veio a lei e colocou especificamente isso para falar, olha, você, arrematante, que comprar esse imóvel de uma empresa que faliu, ainda que fique lá com os funcionários dessa empresa, você não será responsável por pagar eventuais valores que esses trabalhadores tinham com a empresa falida. Então foi só para dar uma segurança a mais, porque na prática, dívidas pessoais do devedor, como a gente já estudou na aula de concurso de credores, não sobram para o arrematante. E aí a lei diz que essa isenção dos débitos só não será aplicada se o arrematante for o sócio da sociedade falida ou da sociedade controlada pelo falido, parente em linha reta ou colateral até 4º grau, consanguíneo ou afim do falido ou sócio da sociedade falida, identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Então, se você não tem nenhum vínculo, né? Se você não é sócio, não é parente lá da empresa que faliu, você não fica responsável realmente pelos débitos. E uma atenção a gente só participa desse leilão de falência se especificamente no edital falar que o arrematante não responderá por débitos próprio terreno. Então, passar essa isenção dos débitos próprio terreno para o arrematante. Nesse caso aqui, se o edital ele não falar nada sobre essa responsabilidade, a gente não vai analisar concurso de credores. Porque eu te ensinei, né, na aula de concurso de credores, que quando o edital ele deixa em aberto, por exemplo, a responsabilidade pela dívida de condomínio, a gente analisa o concurso de credores para saber se haverá dinheiro para chegar até o pagamento do condomínio dentro daquela ordem de credores que existem ali, inclusive verificando, no caso prático, quais são os credores preferenciais. Aqui no leilão de falência, não. A gente nunca analisa concurso de credores em leilão de falência. Então, a nossa segurança em um leilão de falência é se o edital passar a isenção de débitos próprio terreno para o arrematante. Se o edital não passar essa isenção, a gente não vai analisar concurso de credores. E por que isso? Porque em leilão de falência são muitos credores, muitos mesmo.
e é extremamente complexo analisar um concurso de credores de um processo de falência. Inclusive, é isso que faz com que um processo de falência ele geralmente seja um processo muito lento. A quantidade de credores e a quantidade de credores requerendo coisas a todo momento. Então, se o edital do leilão, que é de falência, não passar a isenção dos débitos próprio terreno para o arrematante, não arremate esse imóvel. Não analise concurso de credores nesse caso, porque o concurso de credores em todo o processo de falência, ele é extremamente amplo e extremamente complexo de ser analisado. Então você muito provavelmente erraria nesse concurso de credores, diferente lá de um concurso de credores de um devedor normal que não foi à falência. Então aqui no processo de falência, a nossa segurança é se o edital passar a isenção dos débitos próprio terreno para o arrematante, ou se eventualmente você levantar esses débitos, verificar que não são ali muito significativos e incluir na sua viabilidade financeira. Aí você já sabe que mesmo pagando aqueles débitos, ainda fica com uma viabilidade financeira boa e aí decide participar desse leilão. Agora, analisar concurso de credores quando o edital não passar a isenção dos débitos próprio terreno em leilão de falência, não faça isso. A lei ainda diz que esses leilões judiciais de uma empresa que faliu, de massa falida, não está sujeito à aplicação do conceito de preço vil. E por que a lei diz isso? Porque na sequência ela diz que o leilão que vai ser realizado de forma eletrônica, ou seja, o leilão online, podendo também ser presencial ou híbrido, a gente já viu que na prática os leilões judiciais eles são realizados de forma eletrônica, porque inclusive essa é a preferência do Código de Processo Civil, e só tem essa divergência aqui entre a lei de falência e o Código de Processo Civil, porque a lei de falência é de 2005 e o Código de Processo Civil ele é de 2015 e começou a valer em 2016, então é muito mais moderno o Código de Processo Civil, por isso que prioriza o leilão eletrônico, inclusive para os leilões de massa falida, que são leilões judiciais como qualquer outro. E aí, a lei diz que em primeira chamada, que é a primeira praça desse leilão judicial, o imóvel terá como lance mínimo o valor de avaliação do bem. Tudo igual aqui em relação aos leilões judiciais de maneira geral. Em segunda chamada, que é a segunda praça, que será realizada dentro de 15 dias depois da primeira praça, terá como lance mínimo 50% do valor da avaliação. Então a gente já sabe que a regra geral é o desconto concedido pelo juiz e se o juiz não fala nada, 50%. Aqui no leilão de falência já passa para 50% na segunda praça. E a lei segue falando que em terceira chamada, ou seja, leilão de falência tem 3 praças, tá? E aí em terceira chamada, que é a terceira praça, que acontece dentro de 15 dias da realização da segunda praça, o imóvel pode ser arrematado por qualquer valor. Então, por isso que a lei diz que aqui não tem preço vil. Que primeira praça, valor de avaliação, tudo normal. Segunda praça, esse imóvel vai ser levado a 50% de desconto, então já tem a diferença lá para um leilão tradicional, que o juiz pode determinar o desconto e vale 50% caso o juiz não tenha determinado outro desconto. E aqui na falência existe essa terceira praça, que a lei diz que pode ser por qualquer valor. Na prática, para que o leilão não comece lá, por exemplo, por R$1, R$1, os juízes eles também costumam estipular um desconto para essa terceira praça e aí você respeita esse desconto na terceira praça. Mas tem vários casos em que o juiz, por exemplo, em terceira praça, determina 80% de desconto, 90% de desconto e aí tem um baita desconto nessas terceiras praças dos leilões de falência. Outro ponto que difere aqui, é em relação à impugnação. A gente viu que a regra geral é que depois que o juiz assina o auto de arrematação, as partes têm 10 dias úteis para alegarem algum vício lá na realização do leilão. Aqui no leilão de massa falida, a impugnação pode ser apresentada por qualquer credor, devedor ou Ministério Público no prazo de 48 horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que no prazo de 5 dias, mas a gente já sabe que na prática o juiz pode respeitar esse prazo e tudo bem em relação a isso, decidirá sobre as impugnações e, julgando as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante. Nesse caso aqui, a carta de arrematação, já que a gente está falando de um leilão judicial de um imóvel. Então vai a carta de arrematação, o arrematante apresenta essa carta de arrematação ao cartório de imóveis para registrar o imóvel em seu nome. O juiz da falência é o chamado juiz universal, ou seja, é o juiz que pode vender os bens de uma empresa que faliu. Os outros juízes que também estão julgando lá casos contra essa empresa não podem vender os bens da empresa que faliu, porque somente podem vender os bens da empresa que faliu o juízo da falência, que é o chamado juízo universal. Até que momento esses outros processos com outros juízes que não sejam da falência podem ir?
até a condenação da dívida. Então, até condenar quanto de fato aquele credor tem direito a receber daquela empresa que faliu. E esse credor entra no processo de falência, habilitando o seu crédito para participar do concurso de credores. Então, o normal seria o processo seguir, teve a condenação, e depois, mais para frente, a realização do leilão judicial dentro desse processo da condenação, para que o imóvel vire dinheiro, possibilitando que aquela condenação seja quitada. Se existir uma falência, isso não acontece. Então, o processo ele pode ir até a condenação, e aí ele para, não existe aqui, dentro desse processo, o leilão, o credor desse processo entra no processo lá da falência para habilitar o seu crédito e receber aquilo que ele tem direito. Por quê? Porque na falência, o concurso de credores é o universal. Aquele concurso de credores que estudamos em aula anterior aqui do módulo 3, ele é o singular. O que isso significa? O concurso de credores singular é aquele que vai acontecer entre os credores daquele devedor que entraram no processo que levou o imóvel a leilão. Então não para tudo para pesquisar todos os credores daquele devedor. Não. A análise daquele concurso de credores lá, que é singular, é em relação aos credores que têm penhoras na matrícula, por exemplo, e aqueles outros que apareceram no processo para habilitar o seu crédito para receber o que tem direito também com o valor da arrematação. Já na falência, tem que parar tudo para encontrar todos os credores daquela empresa que faliu. Porque se não pagar todos esses credores, ou pelo menos tentar pagar todos esses credores no processo de falência, depois já você tem certeza que não haverá mais dinheiro para pagar esses credores. Então, por isso que tem que ter um juiz que concentra todas as informações, que recebe todas essas informações de todos os credores, e aí com a lista completa dos credores, o juiz analisa esse concurso de credores universal, ou seja, de todos os credores que existem lá daquela empresa que faliu. Para todos os outros pontos, tirando essas exceções que a gente pontuou aqui nessa aula, vale o mesmo de todo e qualquer leilão judicial. Então, mandado de admissão na posse, carta de arrematação para ser apresentada lá no cartório de imóveis, o cancelamento dos ônus, tudo igual àquilo que a gente estudou no módulo 3. Então, só esses pontos que a gente pontuou aqui nessa aula, que são diferentes para os leilões de massa falida. Uma última observação aqui em relação a leilão de massa falida. Processos de massa falida, eles são, no geral, processos muito enrolados, porque são processos que a todo momento tem alguém peticionando para pedir algo. Vamos supor que a gente esteja falando aqui de uma empresa que faliu e tenha 100 funcionários. Todos esses 100 funcionários têm direito a receber algo daquela empresa, além de fornecedores daquela empresa, além de eventual locador de contrato de locação de onde ficava situada essa empresa e vários outros credores ali que tenham direito a receber alguma coisa daquela empresa. Todos esses credores podem ser representados por um advogado diferente. E aí cada um desses advogados peticionando e pedindo coisas dentro desse processo de falência. Então a tendência é que processos de falência eles sejam naturalmente processos muito lentos, pela quantidade de coisas que se tem para analisar e pela quantidade de pedidos que o juiz recebe, às vezes, diariamente dentro de um processo de falência, realizados por credores diferentes. Então, o processo de falência, ele tem a tendência de ter um pós-leilão muito lento. Você, naturalmente, como em qualquer outro leilão judicial, você vai analisar a velocidade do juiz para entender isso. Mas no processo de falência, principalmente, porque a tendência é que esse processo tenha um pós-leilão muito lento. E aí você precisa adaptar lá o seu prazo entre arrematação e venda na sua viabilidade financeira para que você alinhe a expectativa daquilo que você pode contar para receber a carta de arrematação, receber o mandado de admissão na posse, para seguir com o seu pós-leilão. Então, no geral, o processo de falência é um processo bem lento. Você precisa alinhar lá o prazo entre arrematação e venda na sua viabilidade financeira.